Você já parou para pensar no que acontece quando a pilha do seu relógio ou da calculadora acaba? Geralmente elas vão direto para o lixo. Mas o descarte incorreto dessas baterias modernas é um grande problema ambiental, já que muitas contêm metais pesados. Mas e se a solução para uma energia mais limpa e sustentável estivesse na sua fruteira? É possível gerar eletricidade usando materiais simples e reutilizáveis, como moedas, arruelas e comida. E como isso funciona? O princípio é o mesmo das pilhas que você compra. Transformamos energia química em elétrica através de reações de oxirredução. Quando dois metais diferentes se encontram em um meio ácido, os elétrons começam a viajar de um metal para o outro, criando uma corrente elétrica. Pense na pilha do seu controle remoto. Por dentro, ela é uma pequena usina. Existem dois metais diferentes mergulhados em uma pasta química. Quando você liga o aparelho, esses metais reagem e começam a empurrar elétrons de um lado para o outro através do fio. Esse movimento organizado é a corrente elétrica e a força que faz o controle funcionar. E como uma alternativa ecológica, podemos utilizar metais simples que temos em casa, como moedas de cobre e arruelas de zinco. Elas funcionam como os polos da nossa bateria. E o melhor, são totalmente reutilizáveis, evitando o descarte de materiais perigosos no meio ambiente. Para completar o circuito, usamos o suco de alimentos naturais como nosso meio condutor. Mas será que qualquer um serve? O objetivo do nosso experimento foi testar a eficiência de 3 candidatos muito comuns: o limão, a laranja e a batata. Assim, medimos a tensão e a corrente elétrica de cada um para descobrir qual é o mais eficiente. Além disso, investigamos se o segredo da energia está na acidez, comparando o pH de cada meio para entender essa relação. Nosso primeiro passo foi preparar os nossos materiais. Mergulhamos as moedas de cobre em vinagre de álcool para remover qualquer oxidação. Com tudo limpo, montamos as células. De um lado do alimento inserimos a arruela de zinco e do outro a moeda de cobre. Assim criamos os dois polos da nossa bateria caseira. Usamos um multímetro para medir a força de cada fruta individualmente, mas como vimos que uma só não era suficiente para o nosso experimento, conectamos as unidades em série, ligando o polo positivo de uma no negativo da outra, somando as tensões. Além disso, conectamos os nossos circuitos a uma calculadora de 1,5 volts, e se ela ligasse, saberíamos que a nossa bateria realmente funciona na prática. Após a sessão de experimentos e análise dos resultados, destacamos o limão como o alimento que apresentou maior tensão, registrando 0,95 volts. E como ele tem um pH mais baixo, sendo mais ácido, isso facilita a movimentação dos elétrons, gerando maior tensão. Já nos experimentos com a batata, notamos que apesar de ter a menor voltagem, ela gerou os maiores valores de intensidade de corrente elétrica, registrando 0,25 mA. Isso acontece porque a batata oferece a menor resistência interna ao fluxo de energia entre os alimentos. Por outro lado, a laranja ficou com os resultados intermediários, 0,93 volts e uma resistência maior, o que acabou dificultando um pouco mais a passagem da corrente em comparação aos outros meios. Individualmente, nenhum deles foi suficiente para ligar a calculadora. No entanto, nos circuitos em série, todos atingiram a voltagem necessária, com destaque para o circuito do limão, que atinge 1,64 volts, superando a barreira de 1,5 volts de uma pilha comum. Em resumo, o nosso experimento provou que baterias feitas com limão, laranja e batata são realmente eficientes. Elas funcionam como pilhas comuns para aparelhos de baixo consumo, mostrando que a ciência está presente em itens simples do nosso dia a dia. Além disso, a medição do pH evidenciou que existe uma relação direta. Quanto menor o pH, ou seja, quanto maior a acidez do alimento, maior será a voltagem gerada pela bateria. E é por isso que o limão, sendo mais ácido, foi o alimento que apresentou a maior força elétrica. Embora essas baterias durem apenas algumas horas, o princípio de usar materiais reutilizáveis como moedas e arruelas é fundamental para o meio ambiente. Ao repensar como geramos energia, evitamos o descarte de metais pesados enquanto pensamos em meios mais sustentáveis.